comentei do reconhecimento facial, né? Algo que está gerando bastante interesse, principalmente pelas aplicações, né? Ele dá um valor diferente a mais para soluções de CFTV e também aumenta a segurança, ou seja, você consegue, se você souber aplicar as soluções de reconhecimento facial e for realmente uma solução de reconhecimento facial boa, a gente consegue efetivamente dar inteligência e aumentar muito a segurança de um projeto, seja de um condomínio, seja de uma empresa, seja de uma indústria. Tá? Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui nesses próximos 30 minutos. Bom, por que a gente chama de solução? Porque realmente é uma combinação. A gente tem ali, de um lado, o software, o pacote de reconhecimento facial, que se chama Face Recognition, da Digiforte, com o hardware nosso aqui da Norion. A gente vai explicar como é que isso funciona, mas a ideia é, o Face Recognition, ele é um software, ele roda em qualquer hardware, então deixando isso já bem claro, ele não está preso a nenhum hardware especial. O Face Recognition, ele roda em vários outros hardwares, não apenas no hardware da Norion. O que a gente criou é um appliance de analítico, ele está sintonizado, ele está otimizado para essa aplicação. Uma coisa que a gente vai ver também nesses slides é que a parte de reconhecimento facial, o analítico de reconhecimento facial, principalmente quando ele é bom, ele consome bastante, mas ele é um monstro para consumir processamento. Tá? Então, você tem ali analíticos, por exemplo, de cruzar linha, de detectar pessoas entrando numa certa área. Esses analíticos consomem processamento, mas não chega nem perto na quantidade de processamento que o reconhecimento de face precisa. Tá? Então, você precisa de um hardware realmente muito bom, e o que a gente fez foi sintonizar, foi junto com a Digiforte. O Roberto aí da Digiforte ajudou bastante a gente a fazer testes e encontrar a combinação que tem uma boa performance e não agrega um grande custo no projeto, porque também tem o outro lado da moeda, né? Eu posso pegar uma máquina extremamente superdimensionada que com certeza vai funcionar, mas aí o projeto fica inviável. Então, antes de a gente entrar especificamente no software da Digiforte, alguns conceitos básicos importantes para quem vai trabalhar, quem vai lidar com esse tipo de aplicação. Existe, primeiro, a diferença entre detecção facial e reconhecimento facial. O que é uma detecção facial? É você encontrar um rosto no meio da imagem. É a coisa mais fácil. Então, você tem lá várias pessoas, tem uma imagem com várias coisas na imagem, e você detecta que tem um rosto, mas você não sabe quem é, você não faz biometria, você não sabe o que é, você apenas, olha, diz, eu encontrei um rosto e armazena essa fotinho. Acabou. Então, a aplicação disso é muito limitada. Hoje em dia é muito comum você ter isso até nas próprias câmeras, a própria câmera nativamente já tem detecção facial embarcada. As novas câmeras estão praticamente todas saindo com esse recurso, provavelmente em breve vai ser um recurso trivial. Mas, como a gente viu, a aplicação realmente é muito pouca. Talvez você criar uma base de dados para que depois, uma lista, né, de fotinhos de um diretório, para que depois um ser humano veja, olhe, mas realmente não agrega muita inteligência ao projeto. O reconhecimento facial, sim, é que é o interessante. Obviamente, o reconhecimento facial precisa fazer a detecção, mas depois de fazer a detecção, ela precisa jogar isso para uma base de dados, comparar, ver se é alguém procurado, ver se é alguém desejado, fazer uma inteligência, que inclusive a gente vai ver algumas, daqui a uns slides, que dá para fazer com essa informação. Mas o reconhecimento facial é diferente de detecção facial. Obviamente, o reconhecimento precisa fazer a detecção, mas faz muito mais. Além disso, existem algumas variações de reconhecimento facial. Por exemplo, existe o reconhecimento facial cooperativo. O nome é até bonito, é até legal, mas ele não é tão bom assim. Quando a gente fala reconhecimento facial cooperativo, é quando a pessoa tem que cooperar com o sistema, ou seja, ela tem que olhar para a câmera, ela tem que ser forçada a cooperar. Então, obviamente, isso não é nas situações de dia a dia, não é uma coisa muito apropriada. As aplicações caem bastante. O que eu consigo pensar de aplicação para esse tipo de reconhecimento facial é, por exemplo, na entrada de uma empresa. Então, tem as catracas, então, além de passar o crachá, o funcionário também tem que ser reconhecido facilmente, para ter certeza de que ninguém está usando o crachá de outra pessoa para entrar. Então, ela bate o crachá, se ela não olhar direito para a câmera, ela não entra. Então, ela tem que bater o crachá, levantar a cabeça, olhar para a câmera, então ela coopera com o sistema. Então, eu nem sei se no Brasil esse tipo de coisa poderia ser exigida de um funcionário, mas é o que eu consigo imaginar.
o reconhecimento facial da Digiforte, ele é muito mais do que isso, ele tem muito mais. Ele consegue, as pessoas não precisam cooperar, inclusive elas não precisam estar olhando para a câmera. A gente tem, nos eventos, a Digiforte faz a demonstração, e até, eu vou abrir um parênteses aqui, se alguém aqui já participou de feira como organizador, sabe o que é uma bagunça, que é você organizar, você participar de uma feira, e quando é dificuldade de você fazer uma demonstração dentro de uma feira. Nada é controlado, tudo tem que ser feito às pressas, e o interessante, a gente participou de vários eventos já com a Digiforte esse ano, e nesses eventos eles colocaram a detecção facial para funcionar. Inclusive, aqui, era o Arias, né, o Arias daqui era o alvo dos analíticos. Toda vez que ele entrava ou saía do stand, soava o alarme do stand. A gente estava lá dentro, de vez em quando eu falava, Arias, você não sai não, fica aí, não ficar soando o alarme toda hora ali, que realmente... mas funciona, ou seja, o sistema de detecção e reconhecimento facial da Digiforte, ele não precisa de um ambiente todo controladinho e também não precisa da cooperação das pessoas. Ele consegue funcionar, inclusive, quando a pessoa está de lado. Ela tem, por exemplo, tem casos durante a feira mesmo, onde o Arias passava de lado na câmera e ele era reconhecido. Não é o ideal, mas o ponto é, a pessoa não precisa estar olhando de frente para a câmera, ela pode estar com a lateral do rosto, ela pode estar... os testes que a Digiforte fez sugerem que até 45 graus de inclinação do rosto em relação à câmera, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ele consegue um reconhecimento facial ideal. Não precisa realmente ter a pessoa olhando para a câmera, você não precisa ter a pessoa cooperando para a câmera. De lado é possível reconhecer, mas às vezes ela acaba não conseguindo. De frente, com 45 graus, já é o suficiente. Tá? Então, realmente, é algo muito bom, é uma taxa de reconhecimento realmente muito boa essa desse sistema da Digiforte. Em relação às versões, você precisa ter a versão Digiforte ou Professional ou Enterprise a partir da 7.2.1, que é a mais nova, então você precisa ter a versão atualizada, e Professional ou Enterprise. E o que significa quando a gente fala que ele está totalmente integrado? Quer dizer que o operador e o administrador não precisam ficar entrando em telas separadas, não precisa abrir duas aplicações. Na mesma aplicação, na mesma telinha que o operador já está acostumado a fazer o controle das imagens, controlar as câmeras PTZs, analisar os alarmes, ele também vai estar vendo a funcionalidade de reconhecimento facial, vendo as detecções, recebendo os alarmes, por exemplo, quando alguma pessoa procurada aparecer, esse tipo de coisa. Então, realmente, é um sistema que já está totalmente configurado para trabalhar junto. O que a gente pode fazer com ele? Então, basicamente, as aplicações, detectar pessoas procuradas, o que significa isso? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa ruim, por exemplo, tem uma praça, uma área pública, e de repente eu sei que ali está acontecendo muito assalto, tem muito batedor de carteira, muito trombadinha. Então eu guardo, pego algum momento em que eu peguei a imagem, então eu consigo, nesse sistema da Digiforte, aproveitar imagens do passado para cadastrar pessoas e trazer isso para colocar, para gerar esses alarmes. E essas pessoas, eu não preciso, eu preciso ter a cooperação da pessoa. A pessoa ela pode estar. E lá eu posso, inclusive, nesse sistema da Digiforte, pegar pessoas de vários lados diferentes. Então, uma hora eu estou olhando para a esquerda, uma hora eu estou olhando para a direita. Eu pego essas várias fotos e digo para o sistema que é a mesma pessoa, porque aí ele constrói um sistema tridimensional. E isso ajuda até no reconhecimento. Não preciso usar apenas uma foto, eu posso ter várias fotos e juntar isso para melhorar a eficiência. Júlio, uma coisa que eu esqueci de perguntar, talvez você possa me responder. E se a pessoa, por exemplo, não tinha barba, deixou crescer barba, óculos, vocês fizeram testes com esse tipo de situação? Sim, não tem nenhum tipo de problema, tá? Quanto a isso. Você pode estar cadastrando a pessoa, mesmo a foto dela estando com barba ou sem barba, estando com óculos ou sem óculos, chapéu ou sem chapéu, o sistema vai fazer o reconhecimento. Ele precisa que tenha pelo menos 50% do rosto exposto, independente da angulação, né? Como você disse, suportando até essa angulação de 45 graus, você tendo ali mais ou menos 50% do rosto exposto, você consegue estar fazendo o reconhecimento. Legal. Como ele faz um rastreamento da imagem do rosto da pessoa e transforma isso em dado para depois poder
faz uma comparação pixel a pixel, então a barba, óculos, chapéu, desde que com essa exposição ele consegue fazer o reconhecimento, sim. Que é realmente aquela isso é bacana, porque, de novo, a gente não precisa, a ideia é não só encontrar as pessoas que querem ser encontradas, mas também encontrar as pessoas que não querem ser encontradas, que não querem cooperar. Agora, eu também posso usar isso não apenas para detectar um ladrão que esteja agindo numa praça, numa área pública. Eu também posso usar isso dentro de uma agência, dentro de uma loja, para identificar bons clientes. Então, vamos pegar um exemplo, tem uma agência bancária, chega um cliente Jeep, ele só vai no caixa eletrônico sacar dinheiro. Mas na hora o sistema já detecta que ele é um cliente VIP e já manda uma mensagem para o gerente da loja, ó, o seu Zé da Silva está ali na área de caixa eletrônico e o seguro do carro dele vence mês que vem. Então o gerente já vai lá, ô, seu Zé da Silva, quanto tempo, como é que você tá, como é que tá a família, não sei o que, ó, o seu carro, você tem que lembrar que o seu carro vence o seguro mês que vem, você já não quer assinar o contratinho de renovação aqui. Então eu posto tanto essa detecção de pessoas procuradas, não apenas pessoas procuradas pelo mal, mas também pessoas procuradas pelo bem, ou seja, usar isso como inteligência de negócio dentro da empresa ou dentro de um condomínio para procurar quando é visitante ou quando é morador, esse tipo de coisa. E então entra também na questão da identificação de pessoas permitidas. Quer dizer, nessa mesma lista, eu coloco se essa pessoa pode fazer alguma coisa, pode estar em algum lugar, se eu tenho uma certa região, um certo local, eu quero saber se as pessoas ali são autorizadas, beleza ou não, gera nenhum alarme, se aparece um rosto não autorizado, chamar a atenção do operador. E, como a gente já falou também, eu posso usar essas mesmas imagens para cadastrar. Então, tem uma pessoa que não está cadastrada ainda, o sistema detecta que o não está cadastrado, um operador vai lá e fala, opa, essa pessoa aqui é morador, não é morador, é funcionário, é o que é, e dependendo da forma como o sistema precisa ser configurado, e aí passa a adicionar mais uma pessoa nessa. O que você faz com essa informação? Quer dizer, você detectou uma pessoa, é alguém procurada, é alguém não procurado, é reconhecido, não reconhecido. Bom, aí o céu é o limite. Tá? Aqui são apenas alguns exemplos. Eu posso acionar o alarme, eu posso liberar acesso de uma catraca, eu posso ligar ou desligar um elevador, por exemplo. De acordo com que as pessoas chegam no hall de elevador, reconheço o rosto, e aí eu libero já o andar para aquela pessoa poder subir ou não. A questão do cadastro positivo ou negativo, quer dizer, pessoas bem-vindas, pessoas não tão bem-vindas, pessoas indesejadas, pessoas procuradas, bandidos, e avisar um operador, avisar um funcionário, avisar a polícia. São apenas alguns exemplos. O Digiforte ele tem integração com vários sistemas de automação de liga e desliga, né? Então tem várias caixinhas com um monte de interruptorzinhos remotos. O próprio Digiforte pode automaticamente ligar e desligar. Então, realmente, a quantidade de coisas que dá para fazer é basicamente a criatividade de quem está fazendo o projeto. Agora, como é que o sistema de reconhecimento facial se encaixa dentro de uma solução de algo que já existe? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Essa aqui é uma rede básica, sem de reconhecimento facial. Então, o que ela é composta? Tem ali a rede, os switches Ethernet, né, que desenham um só aqui, mas imagina que são vários. Aí tem as câmeras, óbvio, as câmeras IPs, tem que ser câmeras IPs. Até pode ser câmera analógica, mas além da resolução ser baixa, teria que colocar em code. Então vamos considerar só câmeras IPs. Tem as estações de monitoramento, tem eventualmente o video wall, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma propagandazinha, porque a Digiforte ela permite você criar video wall sem precisar ter realmente um video wall sofisticado, cara. Quem já viu, quem já precisou fazer uma cotação de video wall sabe que isso custa uma pequena fortuna. Então, você consegue usar o recurso de matriz virtual do Digiforte e nós aqui da Norio temos máquinas com 2 saídas, com 4 saídas de vídeo. Você pode colocar ali várias. Eu quero fazer um video wall de 12 telas, coloco 3 máquinas de 4 telas e com o Digiforte eu transformo aquilo num video wall. Os operadores mandando imagem para lá, conseguindo colocar várias configurações de imagem na tela. Então, é bem fácil de se criar isso, mas fechando esse parênteses aqui. Então, tenho na minha rede aqui o suite, monitorar as câmeras, as estações, eventualmente um video wall, e eu tenho ali o VMS, o Digiforte, gravando. Então, por exemplo, eu tenho ali 2 servidores grandões, com 200 câmeras cada um, gravando 120 dias. Então, 2 máquinas. Então, essa é a minha rede convencional. Como é que eu adiciono o reconhecimento facial? Eu posso colocar o reconhecimento facial na própria máquina que faz o VMS? Tecnicamente sim, mas é altamente não recomendável, porque são coisas diferentes. Enquanto que o VMS
ele precisa de muito disco e não tanto processamento, o reconhecimento facial é exatamente o inverso. Então, primeiro problema, você ia ter um conflito de aplicação, e segundo, você ia dificultar o crescimento da rede. Então, o ideal é a gente colocar uma caixa separada. Então, eu tenho ali, outra facilidade é que também eu consigo agregar o reconhecimento facial em qualquer rede de forte já existente hoje. Não preciso mudar nada, eu só acrescento as caixas. Então, eu ali, coloco uma caixinha e pronto. Tenho ali e começo a fazer o reconhecimento facial. De repente, minha quantidade de câmeras aumenta, eu coloco mais caixinhas e vou fazendo mais reconhecimento facial. Eu preciso de mais câmeras para gravar e eu acrescento mais caixas de VMS. Então, a maneira de eu crescer a rede é muito mais fácil dessa forma. E aí entra a questão do nosso appliance de analítico aqui da Noria. A gente tem essa caixa sintonizada, ela é uma caixa parruda, ela é uma caixa que permite você ter até 4 câmeras por caixa. Nossa, mas peraí, só 4 câmeras? Realmente, é o que a gente falou. O reconhecimento facial bom, ele gasta realmente muito processamento. Tá? Talvez daqui 5 anos o iPhone 20 tenha poder de processamento para fazer 100 câmeras, analítico de 100 câmeras ao mesmo tempo, ele sozinho no smartphone. Mas hoje, dentro da tecnologia que existe, a melhor relação custo-benefício são essas caixas. E de 4 câmeras. E além disso, nos projetos, realmente você hoje não tem essa tendência de fazer analítico de facial em todas as câmeras. Você tem algumas câmeras, provavelmente nas entradas, nos pontos mais públicos, onde você ali vai fazer o analítico de reconhecimento facial. E você vai casar com as informações das outras câmeras que você tem. Então, esse é um exemplo típico de projeto bastante simples. Tá? Quais são as licenças de Digiforte que existem? Basicamente existem duas. A básica e a avançada. A básica precisa ter pelo menos 200 pixels por metro na imagem. A avançada, pelo menos 100 pixels por metro. Ai, meu Deus, o que é isso? Calma. A gente tem daqui 1, 2, 3, 4 slides. A gente vai explicar como é que você faz para dimensionar isso, para ver isso na sua câmera de maneira muito simples. Você pode ter um pastor alemão treinado, um mico-leão treinado, você vai conseguir facilmente obter essa informação. Aí fala, mas eu não tenho um pastor alemão. Tudo bem, um estagiário vai conseguir obter essa informação sem nenhuma grande ferramenta. Calma, já vou explicar. O único ponto aqui nesse momento é o seguinte, a básica precisa ter uma imagem melhor, uma imagem, um zoom da pessoa mais próximo do que a avançada. Além disso, você precisa licenciar pela quantidade de faces no banco de dados, então você precisa dizer quantas pessoas você vai querer cadastrar no banco de dados. Júlio, se eu estiver errado, me corrija, mas se não me engano, são 500 mil e 2 mil as licenças, né? Então, isso, começando com 500. 5 mil, é isso mesmo, né? Se for 5 mil, seriam 2 mil, 2 mil e 1.000. Então, e você vai crescendo, você vai adicionando. Então, basicamente, isso é igual para os dois, tá? Para básica, e aí, Júlio, se eu falar alguma besteira, é só me corrigir. E aí, sem problema. A próxima questão é a quantidade de câmeras. Na básica, é 8 câmeras por agrupamento, para o cluster, e na avançada é ilimitado. O que significa isso? Vamos lá, está aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso de 24 câmeras, a gente viu que esse nosso equipamento ali, a gente consegue, ele está otimizado para 4 câmeras por equipamento, então eu preciso de 8 equipamentos. Nos dois casos, eu vou precisar de 8 caixinhas da Noria. Na avançada, eu crio isso em um grupo só. Então, quando o administrador vai mudar alguma coisa, ele entra uma vez e configura todas ao mesmo tempo. Na básica, a gente vai precisar criar 3 grupos de 8. E o administrador vai ter que entrar em cada um deles e fazer a configuração. Não é nenhum fim do mundo, mas é um pouco mais de trabalho. A avançada dá um pouco menos de trabalho. Agora, na minha opinião, a grande vantagem entre a avançada e a básica é realmente a questão da resolução. A avançada custa um pouco mais caro, mas de resto elas são muito parecidas. Né? Bom, critérios de projeto. Então, isso baseado em testes reais que nós fizemos aqui no Brasil. A Digiforte fez no Brasil, a gente só ali participou como observadores. Bom, a gente consegue detectar até 10 rostos na mesma imagem, na mesma cena. Isso é bastante. Nesse exemplo aqui, eu teria, por exemplo, 4 rostos, tá, nessas 4 pessoas aqui, e essas 4 pessoas ainda estão de lado, ou seja, estamos aqui no só 50% do rosto delas. Num caso como esse, o ideal, se eu estivesse nesse ambiente, aparentemente é um hotel, seria eu estar na parte, botando essa câmera de analítico na parte de trás, aqui dentro da recepção, ali dentro do balcão, olhando para as pessoas que vêm de frente. Mas, nesse caso aqui, nós temos 4 pessoas nessa imagem, que pode ter até 10 pessoas por imagem.
Quer dizer que se tiver 11 não funciona? Não é assim. A questão é o recomendado para garantir uma boa eficiência. Se você começa a ter 10, 11, 12, 13, 14 pessoas, talvez você não consiga reconhecer num determinado momento todas elas. Talvez você precise esperar 2, 3 quadros para reconhecer mais pessoas. Mas, agora, 10 pessoas por imagem é bastante gente. É uma concentração bem grande de gente. E como a gente vai ver nessa questão do pixel por metro ali, realmente as pessoas teriam que estar muito pertinho uma das outras para passar de 10 rostos por imagem. Agora, tem essa questão do tal do pixel por metro. Como é que a gente vai fazer? Como é que eu faço? Eu tenho uma régua para medir pixel por metro. Como é que a gente faz isso? Tranquilo, receitinha de bolo básico. Como eu falei, a gente vai mandar esse PowerPoint para todos vocês aqui automaticamente quando acabar a apresentação. A gente está gravando esse vídeo também, então se vocês quiserem rever o que eu vou falar agora, vai estar fácil. Então está aqui, tem esse ambiente. Eu quero, nessa linha para frente, só tem essa linha azul, eu quero reconhecer dessa linha, para quem estiver para perto, eu quero ser capaz de reconhecer, fazer o reconhecimento facial. Será que eu tenho aí a quantidade de pixels por metro adequada? Então, o que significa isso? Quer dizer, uma pessoa nesse ponto, não é ainda o momento de reconhecer. Aqui, nesse ponto, ela vai ser, eu quero que ela seja reconhecida, eu quero ter a condição ideal de reconhecimento. E, óbvio, se ela vier mais para frente, melhor ainda, mas eu quero reconhecer ela a partir desse ponto aqui, ok? Muito bem. O que a gente precisa de ferramentas para medir a quantidade de pixels por metro que eu tenho nessa imagem? Fora a câmera, obviamente. Então, eu vou precisar ter um par de cones. Um par de cones. Uma coisa para marcar o chão. Pode ser um par de cones, 2 tijolos, 2 havaianas, 2 coisas que a gente vai colocar lá no chão. Eu acho o cone um negócio legal porque é mais elegante, é mais delicado. Mas 2 coisas que a gente vai marcar temporariamente o chão. Uma trena e uma reguinha de plástico. Essas que você compra na papelaria. Só isso. A câmera e essas 3 coisinhas. Como é que funciona essa técnica? Bom, tem ali o local que você quer medir se ali tem ou não a quantidade de pixels por metro adequada. Então você coloca os 2 cones, aí você pega a trena e mede a distância entre o biquinho dos cones. Pode ser no chão, mas eu acho que o biquinho do cone é o mais adequado, porque é mais fácil de você ter a precisão. Então você vai lá, mede, por exemplo, a gente mediu aqui e deu 3,58 metros. Anota lá, 3,58. Bacana. Vai no computador, vai no notebook e abre a imagem. Aí você vai usar a reguinha de plástico. A gente vai medir quanto mede na tela a imagem, ponta a ponta. Tá? Se você tiver... O ideal é você usar o próprio software da Digiforte, porque você consegue botar em tela cheia. Mas se você não tiver, pode ser a interface web da câmera, e ali você mede ali. Quanto maior, melhor, mas é só isso. É só medir quanto tem na imagem em centímetros na tela. E depois medir quanto na tela tem em centímetros entre os biquinhos do cone. Tá? Por isso que com o cone é legal, porque você tem ali, fica mais fácil, a precisão é maior. E a última informação que a gente precisa é qual a resolução da câmera na horizontal. Então você vai no catálogo da câmera, está lá, por exemplo, aqui 1920 pixels. Tá? Então, essa é a fórmula. Tá? Então, ali tem a distância que a gente mediu, 3,58 metros. Não é a distância da câmera até a pessoa, não é a distância entre os cones, que é mais fácil. Quanto você mediu na tela, por exemplo, na tela do computador, a imagem tinha 27,9 centímetros, na tela a distância entre os cones era 11,9 e a quantidade de pixels que você viu no catálogo, 1920. Pronto, está aqui a conta. Você pega o tamanho menor que você mediu na tela, divide pelo tamanho maior que você mediu na tela, multiplica pelo número de pixels e divide pela distância. Não interessa como é que a gente tira essa conta, tá? Aí você tem a quantidade de pixels por metro. A gente não precisa saber qual é a fabricante da câmera, a gente não precisa saber qual é a distância da câmera para o cone, qual é o ângulo. É uma conta simples, básica de se fazer. Pronto. E aqui a gente chegou a 228 pixels por metro. O que significa isso? Que as 2 licenças, tanto a básica como a avançada, vão servir, porque nós temos mais pixels por metro do que a licença básica precisa, que é de 200 pixels. Tá bacana, muito legal. Agora, puxa, e se eu, em vez de usar essa câmera de 1900, eu usar uma de 1024, que é mais barata? É só refazer a conta. Tá aqui. Aí chegamos a 121,9, né, pixels por metro. Opa, aí a avançada vai funcionar, mas a gente já está abaixo da resolução necessária para a básica funcionar. Tá? Então, é basicamente isso, simples assim, com um par de cones, uma trena e uma reguinha de plástico, a gente consegue ter essa questão de quantos pixels por metro a gente tem.
vamos supor que a gente chegou a essa conclusão. Não deu. Cheguei a 121 pixels por metro, ou então mesmo com a câmera na resolução de 1920, a minha distância que eu precisava era muito grande, não chegou ainda nem aos 100 pixels por metro da avançada. O que a gente pode fazer? Bom, algumas hipóteses. Primeiro, a gente pode melhorar a resolução da câmera. Só que isso normalmente tem um limite. E aí, Júlio, vocês já fizeram um teste em questão de resolução? Qual é a resolução ideal da câmera para vocês fazerem o analítico? Tem alguma métrica já? Sugestão? Olha, a câmera recomendada que dá para ser utilizada hoje em dia para você ter um bom custo-benefício, lógico que considerando esse cálculo também, distância certinha, é você utilizar uma câmera de 1.3, tá? Com 15 a 20 frames por segundo, mas o ponto primordial é a lente de 50 a 100 milímetros. Legal. Porque eu estava imaginando isso também. Porque uma das coisas que as pessoas fazem muitas vezes, eu vou colocar uma câmera de 4 megapixels, de 5 megapixels. Calma lá, cowboy, você tem um problema com isso. Primeiro, quanto mais megapixel tem a câmera, mais pixel tem a câmera, óbvio. Mas qual é a consequência disso? Mais processamento a gente vai gastar. Por quê? Porque o analítico vai ter que ficar olhando mais pixelzinhos. Além disso, você tem um outro problema. Imagina, quando você tem o sensor que tem na câmera, um sensor de 5 megapixels tem que ser dividido em 5 milhões de quadradinhos, onde 1.3 megapixel tem que dividir 1.3 milhões de pedacinhos. Então, quanto mais você divide, menor ficam esses pedacinhos lá naquele sensor e menos luz ele pega. Então, ele vai ter menos sensibilidade, o contraste vai ser pior, a qualidade geral da imagem vai ser pior. É lógico, se você pega uma câmera de 5 megapixels hoje, ela é melhor que uma de 1 megapixel de 3 anos atrás. Mas se você pega dentro de um mesmo fabricante, da mesma família, tem lá a câmera de 1, 2, 3 e 5 megapixels, com certeza de 1.3, de 2, vai ter uma qualidade de imagem melhor. Isso é física, faz parte da característica da tecnologia. Então, 1, 2, 3 megapixels vai ter uma qualidade, um contraste melhor, uma sensibilidade à luz melhor que a de 5 megapixels. Tá? Então, o ideal é, se eu tenho a resolução, se eu tenho essa limitação, se eu preciso de que as pessoas estejam mais longe e ainda assim detectar, então é melhor eu não vou em direção a colocar uma câmera com maior resolução. Eu vou tentar, então, compensar com a lente. Então, por exemplo, aqui, essa era a imagem que eu tinha antes, com uma certa número de milímetros. Para quem não sabe, milímetro que a gente fala da lente, quanto maior o milímetro, mais zoom a câmera faz. Quanto menor, mais aberta é a imagem. Tá? Então, é isso que o Júlio estava falando. Então, aqui eu tenho a minha imagem original. Por exemplo, eu fechei a lente, isso aqui, eu me aproximei. Tá? Então, nesse ponto, se você for ver, a distância entre os cones em metros ainda é a mesma. A distância na tela das bordas da imagem ainda é a mesma. Mas quando você for medir agora a distância entre os cones, aumentou. Então aquela quantidade de pixels por metro vai aumentar também. Então, se você chegou você foi lá, colocou os cones e chegou à conclusão que você ainda não tem a quantidade de pixels por metro suficiente, então ou você puxa os cones mais para perto da câmera e refaz o cálculo, ou você fecha o zoom da câmera e aproxima a imagem. É um ou outro. Repara o seguinte, quando você fecha o zoom, você perde as laterais, isso é uma consequência natural. Então repara, antes eu tinha essa imagem aqui. Então, quando a pessoa saía da loja na esquerda, eu pegava essa pessoa. Na hora que eu fiz o zoom, eu melhorei, eu talvez tenha resolvido o meu problema de pixels por metro, mas agora as pessoas podem sair da loja sem eu pegar na imagem. Isso é importante? Isso não é importante? Depende do projeto. Mas eu preciso lembrar disso. Quando eu faço o zoom, obviamente, eu perco nas laterais. Então, alguém pode chegar e falar, poxa, mas eu fiz a conta aqui para a área, para a região que eu preciso cobrir ali, na hora que eu faço o zoom adequado, eu não consigo ter a cobertura que eu preciso. Não tem milagre, você tem que colocar 2, 3 câmeras, cada uma cobrindo um certo setor daquela rua, daquela praça, daquela região que você quer abordar. Não tem milagre. O ponto é, a gente precisa ter essa quantidade de pixels por metro. E aí a gente chega num outro ponto muito importante da solução, que eu acho que é uma coisa quase que exclusiva da solução da DigiForte, que é a possibilidade de a gente fazer reconhecimento facial em câmeras PTZs, câmeras que movimentam, point zoom.
Então, a grande maioria dos sistemas de reconhecimento facial, você precisa fazer uma regulagem e elas acabam só funcionando em ambientes onde a câmera é fixa ou quando está em PTZ funcionam de maneira muito pobre. E com essa questão da câmera PTZ, a gente consegue, então, obviamente, ter uma cobertura muito maior. E aí, então, por exemplo, vamos pegar uma região como essa aqui. Eu acho que nessa foto aí tem mais do que 10 cabecinhas, né? Acho que não precisa, acho que é meio, não precisa duvidar disso. Então, como é que eu faria nesse ambiente, né? Poxa, eu tenho a área pública, tem esse monte de gente, mas eu queria detectar ladrões, eu queria pegar alguém que tiver meliantes nessa região. Como é que eu poderia resolver isso? A câmera PTZ. Câmera PTZ, não só a gente consegue fazer o zoom, a gente consegue limitar uma área com menos cabecinhas, como a gente consegue também varrer essa área. Então, se eu ficar fazendo essa coisa de ir para a esquerda e voltar para a direita, eu consigo varrer essa região e ficar isso o dia inteiro. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E o analítico funcionando. Na hora que ele detectar alguém procurado, ele vai automaticamente avisar o operador. Então, eu tenho a base de dados de quem anda roubando naquela região e eu fico com a câmera varrendo para a esquerda e para a direita. E, eu não sei se vocês, todo mundo sabe, mas algumas câmeras, ou até mesmo o próprio VMS pode fazer isso, permitem você fazer patrulha. O que é isso? A câmera, sem nenhuma intervenção do operador, ela fica fazendo esse vai e vem. Ela vai para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita. Então, automaticamente, o sistema fica varrendo essa região, procurando pessoas de interesse. E ela pode, inclusive, ir para a esquerda, da esquerda para a direita, sobe um pouquinho, da esquerda para a direita, sobe mais um pouquinho, lá para o fundo, faz o zoom e faz esquerda para a direita. E volta para o começo, zigue-zague, zigue-zague, volta para o começo, zigue-zague. Então, a gente consegue cobrir uma área muito grande sem ter a necessidade de usar muitas câmeras. Aí, nessa questão da patrulha, eu queria lembrar um ponto importante da robustez da câmera PTZ. Porque essa história de ficar movimentando a câmera PTZ, como o próprio nome fala, ela é uma câmera que ela se movimenta, que o operador pode movimentar, que a gente pode eventualmente colocar em modo patrulha, mas nem toda câmera PTZ é feita para ficar trabalhando várias horas por dia se movimentando. Muitas câmeras, principalmente as de baixo custo, se você deixar ela 2, 3 horas por dia fazendo patrulha dessa forma, em 3 meses a engrenagem já quebra. E é o tipo de coisa que normalmente a garantia dessas câmeras não cobre. Então tem que tomar cuidado para fazer patrulha. É necessário realmente ter uma câmera robusta, verifique com o fabricante, com o fornecedor da câmera e principalmente o que acontece com a garantia da câmera se a câmera der problema na engrenagem, no mecanismo de movimentação, por ficar em patrulha várias horas por dia. O próprio fabricante vai te dizer qual é o modelo adequado para essa aplicação, se você avisar corretamente. Então, essa questão da patrulha é muito interessante para a gente cobrir uma área muito grande. E aí, para a gente encerrar, a parte da Norion aqui, basicamente, nós somos fabricantes de hardware, a gente não é um montador de núcleo, a gente realmente é fabricante. Para quem não conhece, a gente tem garantia on-site, então essas soluções, esses appliances de analítico, tem 3 anos de garantia on-site no Brasil inteiro, então se eventualmente der um problema, a gente manda a gente manda a peça e o caboclo que vai lá trocar a peça. E o que eu gosto de comentar é que isso, mais do que uma garantia, uma segurança para quem está trabalhando com a Norion, é uma prova de quanto a Norion confia no produto, porque nenhum fabricante é louco de oferecer isso se ele realmente não tiver confiança naquilo que ele faz. E as nossas linhas de produtos são todas baseadas em soluções de primeira linha, então processadores e motherboards da Intel, armazenamento da Seagate, placas de NVIDIA, como essas são as estações do VideoWall, esse tipo de coisa. A gente tem 4 linhas de produtos aqui. As estações de visualização, onde vai usar tanto para o operador quanto para o VideoWall, os servidores e os appliances de analítico, que foi o principal assunto de hoje, e a parte de armazenamento, de storage, para ir gravar 6 meses. Tem até aplicações, se você precisar gravar 1 ano, a gente tem storage suficiente para isso e até mais. E por último, a gente tem a Norion, ele é um fabricante que trabalha através de canais, que tem um programa de parcerias, tanto para os integradores, a gente nunca vem direto para cliente final, é sempre através de parceiros, até mesmo porque não é simplesmente vender a caixa, tem que vender a solução completa, tem que funcionar o tudo. A Norion e a Digiforte vão garantir o funcionamento do reconhecimento facial, vão garantir o funcionamento do VMS, da gravação, mas se as câmeras não forem apropriadas, se a instalação não for boa, nada disso vai funcionar. Tudo isso vai ficar realmente péssimo. Então, a gente tem um programa de canais, a gente tem um programa de parcerias, e inclusive com registro e proteção de projeto.
E aí, eu já queria emendar uma informação importante, que a gente vai ter, dia 4, né, Júlia, que a gente marcou, dia 4 do mês que vem, não acredito, um webinário voltado para cliente final. Então, esse mesmo assunto de reconhecimento facial, mas com mais detalhes sobre a aplicação, mais detalhes sobre os usos e com estudos de caso, tá? Então, a gente vai estar com todos vocês, óbvio, e também é um webinário que vocês estão convidados a convidar os clientes de vocês, se vocês quiserem divulgar, é um webinário gratuito também, então se vocês tiverem essa oportunidade, esse convite que a gente vai estar mandando para vocês, se vocês quiserem e puderem, podem reencaminhar à vontade para quem vocês acharem adequado para os clientes, que vai ser realmente muito interessante para esse tipo de aplicação em indústrias, condomínios, grandes empresas, esse tipo de coisa. Tá bom? Estava conferindo aqui agora, dia 4 de julho, das 10 às 10h45 também. Legal, valeu, Júlio. Bom, e aí, finalizando aqui, eu devia ter colocado os seus dados aqui, Júlio, esqueci. Você coloca os seus dados aí ou os dados de quem o pessoal precisar para contactar aí na Digiforte nos comentários? Cara, esqueci, mancada. Sorry. Coloco sim, sem problema. E, bom, aí agora abrir aqui para perguntas e respostas. Pessoal, se vocês tiverem questões, dúvidas, alguém quer contar uma piada, por favor, fiquem à vontade. Ninguém tem dúvidas? Aí, Júlio, daqui, ó. Perfeito. Também o que eu falei. O Júlio, todas as feiras, ele tá lá, sempre de barba com ele lá, tá fácil de encontrar. Assim, tem o suporte de forte aqui. O Marcel tá falando soluções de apenas uma única câmera. A gente tem também um appliance, que a ideia não foi tanto divulgar ele, mas a gente tem também a opção de appliance para apenas uma câmerazinha. Tá, o Marcel está perguntando aqui. Marcel, você tem a possibilidade de utilizar, só que o reconhecimento facial ele se trata basicamente de placa de vídeo. Tá? Então a placa de vídeo que ele vai utilizar já é uma GTX 1080 Ti, é uma placa de vídeo que tem que ser essa, não adianta tentar uma solução paliativa que você vai ter perda de reconhecimento e vai ter problema futuro. Então, por mais que você precise utilizar uma única câmera, você não vai conseguir fugir da máquina necessária que consiga suportar 4 câmeras. Que já é a máquina que a Norion tem esse desenvolvimento, que é o que vem sendo testado. Então é um pouco mais complicado tentar reduzir hardware para utilizar menos câmeras. Né? Vai que ser exatamente essa câmeras. Vai de brilho para 3 câmeras. Quer dizer, é a mesma coisa. O Renato está perguntando qual seria a estrutura mais simples num controle de acesso, por exemplo. Bom, não tem muita. Na verdade, ela já é nativamente bastante simples. Não. O VMS da Digiforte tem que ser, então, o controle de acesso tem que ser integrado com ele, esse que é o legal. Quer dizer, na hora que você tem essa solução, toda a inteligência vai ficar concentrada num único ponto. Você não precisa ficar distribuindo ou ficar fazendo configurações em 3, 4 coisas. Coloca o controle de acesso que seja compatível com o Digiforte, automaticamente o analítico de reconhecimento facial já se encaixa, e ali o administrador, o operador, cria as regras, cria a inteligência. Tá? Então, realmente não tem muita dificuldade, tá? É bem simples. Isso, você consegue ter a utilização de um controle de acesso de parceiro que é homologado com a Digiforte também, ou você pode meio que desenvolver um controle de acesso utilizando o que o software tem de recurso. Você pode trabalhar com eventos via contato seco, via requisição HTTP, usando contato seco da própria câmera, que já está embutido na licença da própria câmera também. Então você consegue criar ali eventos de controle de acesso a partir do reconhecimento facial, sem o uso de um terceiro sistema de controle de acesso em si. Então você tem muitas opções dentro do software para trabalhar dessa forma. E caso você já tenha o controle de acesso e queira utilizar o Digiforte com reconhecimento facial para fazer essa homologação, no nosso site nós já deixamos a lista de controle de acesso que são homologados conosco, né, o digiforte.com.br, está lá na parte de parceiros integrados. Caso seja um sistema não homologado, nós somos um software de plataforma aberta, então dá para disponibilizar API para o sistema fazer a integração conosco. Do contrário, caso você não tenha e seja algo mais simples, você consegue fazer a partir do próprio Digiforte com evento de automação.
Continuando aqui, o Juan está perguntando sobre o modelo de máquina que a gente disponibiliza aqui. É a família 1SRV, tá? Esse é a nossa família de appliances para analíticos em geral, e tem um modelo específico, tem um catálogo, quando a gente mandar o e-mail para vocês com a apresentação e com a gravação, a gente vai mandar esse catálogo com um modelo específico, esse carimbinho que a gente chama, né, para 4 câmeras, que já vem com que já está otimizado para essa aplicação. O Marcos está perguntando se a iluminação tem que ser controlada. Eu diria que sim. É importante ter pelo menos uma iluminação razoável, né? Júlio, como é que é a questão de testes aí? O que vocês recomendam? Nós testamos tanto na parte diurna quanto na parte noturna, tá? Nos períodos, né? O ideal é que você tenha uma boa iluminação do rosto para que você não perca nenhum detalhe, porque lembrando que sempre vai ser comparação de foto pixel a pixel do que ele pegou no momento com o que ele tem armazenado, tá? Só que se você tem um ambiente noturno com uma iluminação mais fraca, porém ele está numa distância onde o rosto é pego com qualidade, ele vai fazer o reconhecimento também. O mesmo se aplica a quando você tem uma câmera com infravermelho muito bom. Se o infravermelho bater no rosto e te der uma definição boa daquele rosto, ele vai tentar fazer o reconhecimento. Só que nesse segundo caso do infravermelho não é 100% de garantia, porque você já fugiu do cenário que é próprio para reconhecimento facial. O Odilei está perguntando aqui se é possível armazenar em SQL. O meu entendimento, é que isso é feito armazenado nativamente no banco de dados Postgres, né? Quer dizer, provavelmente deve ter um trabalho de integração que possa ser necessário de acordo com a aplicação, mas eu acho que não é tão difícil. O que você acha? Isso, porque, por exemplo, o que é armazenado no Digiforte é em banco de dados Firebird. O que é armazenado no reconhecimento facial é o banco de dados próprio dele. Tá? Então dá para fazer uma integração, só que a gente teria que verificar como que isso funcionaria. Né? Para qual aplicação, para qual banco de dados, como que estaria sendo feito essa comunicação. Então é um quesito mais desenvolvimento. Né? Se é possível fazer isso, se é recomendado fazer isso, porque se você for utilizar um banco de dados de terceiro ou um banco de dados externo, você vai aumentar o tempo de pesquisa. Então pode ser que não seja tão legal para a sua ferramenta posteriormente. Quando me perguntando aqui cases, né, de reconhecimento facial, já tem até alguns aí já que a gente até já colocou junto às máquinas, né, Julião? Não sei se a gente pode falar os nomes, mas tem sim, isso tem. Tem sim. Um case que utiliza aí, que é um que a gente tem, que a gente pode falar nome aí, é a Prefeitura da Praia Grande. Legal. Esse case aí, ele ganhou como o maior case da América Latina, utiliza muita ferramenta Digiforte, é onde a gente tem feito vários testes com o hardware da Norion, onde a gente fez essa homologação aí, e se funciona para fazer um monitoramento legal de uma cidade, para um condomínio, para um controle de acesso, ele funciona perfeitamente também. O Aaron está perguntando que tem aqui um sistema com a versão Digiforte 7.0, então eu estou perguntando se é só atualizar. Acho que é isso, né, Julia? Basta apenas ele botar para a versão mais nova e colocar o Face Recognition nas máquinas, correto? Isso, perfeitamente. Você já está na versão 7, qualquer versão 7 que sair, você tem atualização gratuita. Então você pode pular agora para 7.2.1. Ele não tem que pagar nada. Se ele tem a versão 7, é só ele realmente fazer o upgrade, baixar lá e fazer o upgrade, é isso? Assim? Isso, exatamente. Legal. E também lembrando, pessoal, acabou aqui o webinário, vocês lembrarem de alguma dúvida, tem os meus dados, os dados do Júlio, óbvio, isso aqui é só o começo da nossa conversa, não de maneira nenhuma é para vocês se imaginarem que acabou. O Renato está perguntando se existe um case em apresentação. Esse é da Casa Grande, da Praia Grande. Tem algum slide, alguma coisa, Júlio? Eu nunca vi nenhum, não sei. Nunca vi nenhum. Não, ele só é comentado. A gente pode divulgar o nome do case, mas a gente não pode criar uma documentação específica do case justamente por ser parte pública, né? Então não tem uma documentação que defina tudo que existe lá ou como foi implementado. Isso é mais um bate-papo entre a gente, né, sobre o que tem, como foi feito, do que algo documentado. Ele tem na apresentação comercial da Digiforte, que também fica disponível para download no site da Digiforte, ele tem lá uma palhinha falando sobre o case, mas também é bem simplificado, porque a gente não pode liberar muita informação sobre ele.
também lembra, pessoal, que isso aqui é lançamento, é novidade, tá? Então, tudo que, o que tem, a Digiforte, ela não, nem a Nora, a gente não gosta de lançar muita coisa sem testar antes, então, existiu uma etapa de beta, onde foi feito alguns testes em alguns clientes selecionados, foi todos os ajustes, agora a gente está efetivamente pondo no mercado para valer. Então, isso aqui tudo é coisa realmente nova, que ainda não tem muito case, os cases que existem são baseados nessas primeiras experiências que a gente fez, mas ele é um produto que já está estável, está confiável e funciona. Basicamente isso, ele funciona. Tá? Sim, Felipe, eu vou, acabando essa apresentação aqui, a gente já vai mandar os slides, o link para a gravação e o PDF da solução, tanto do hardware quanto do Face Cognition, tá? Isso a gente vai disponibilizar para vocês. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei, a gente está aqui, vamos continuar à disposição de vocês. Estamos encerrando aqui. Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação. A gente vai ter mais webinários que a gente vai estar divulgando para vocês aí. Fiquem ligados aí e até a próxima. Obrigado também, você, Júlio. Obrigadão, cara. Obrigado a todos aí. Um abraço.